Então, ele não falou, mas nos bastidores ele falou. Ele falou o seguinte, que não acredita que o Bolsonaro vai chegar ao fim do mandato. Falou, inclusive, que o Bolsonaro não chegaria ao final do ano, quer dizer, ele está refletindo uma conversa de bastidores que existe no Congresso Nacional e na política nacional, e falou que o Centrão não deveria permitir que a reforma da Previdência apresentasse uma economia superior a 600 bilhões, né, nessa guerra do 1 trilhão aí do bolsonarismo, porque se houvesse uma economia de 1 trilhão, o Bolsonaro iria ser reeleito para um segundo mandato e não se poderia permitir isso. Né? Isso é uma coisa óbvia, que o Centrão está boicotando o Bolsonaro, né? Porque eles consideram que é um governo muito difícil de levar para adiante. E o próprio Paulinho da Força cantou a bola daquilo que está se passando nos bastidores da política, que é o seguinte, que os militares deveriam e poderiam tirar o Bolsonaro, né, e o Mourão assumir a presidência, que é uma coisa que está sendo comentado por toda a maioria conservadora do Congresso Nacional, que são as pessoas que mandam, de fato, que têm uma influência política muito grande, que não queriam que o Bolsonaro foi eleito e agora não querem que ele governe também. Mas querem colocar no lugar dele um outro fascista, que pode ser, inclusive, mais perigoso para a população do que o próprio Bolsonaro, que é o Mourão. Essa declaração dele, a presença dele no ato, né, e outras coisas que aconteceram, como, por exemplo, a declaração do Guilherme Boulos de que o Ciro Gomes deveria estar no ato, né, o que é uma declaração muito significativa, essa declaração do Ciro Gomes, do Boulos, porque nós estamos vendo que uma das pessoas que mais aparece na imprensa em geral do Congresso Nacional, como sendo assim uma pessoa da nova política, é uma deputada do PDT do Ciro Gomes, a Tabata do Amaral. Essa mulher, que ela é de uma dessas organizações imperialistas, né, que formam, essa é destinada a formar políticos para uma nova política. Eu não me lembro o nome da organização, mas é fácil de achar. Nessa organização tem várias pessoas do Partido Novo, que é um partido fascistoide aí, formado por empresários. Então ela já começa que ela é uma pessoa que está infiltrada, digamos assim, na política nacional por interesses estrangeiros, como é o caso do MBL, é uma espécie de MBL isso daí. Ela já declarou que a existência da esquerda e da direita é uma ameaça para a democracia. Na cabeça dela, democracia é como um exército. Não tem esquerda e direita, tem comandante e comandado. Porque se não tem esquerda e direita, tem o quê? Tem sei lá, só o PSDB seria, no caso, só o Partido Novo. É uma declaração, inclusive, meio aberrante, né? Mas tudo é feito em nome da democracia. Se declarou contra a Venezuela, quer dizer, assumindo abertamente a posição do imperialismo, e se declarou a favor da reforma da Previdência, com algumas mudanças aí de caráter acessório. Então, essa pessoa é a pessoa mais ativa do PDT. Aí vem o Boulos e fala assim, precisamos trazer o Ciro Gomes. Ciro Gomes, esse que já revelou que apoia, ainda que de maneira um pouquinho disfarçada, o governo Bolsonaro, que entrou na eleição da base do governo no Centrão. O Ciro Gomes está com os golpistas. Ele é que nem o Paulinho da Força, um membro do Centrão ali. Só que ele quer aparecer como uma alternativa, meio esquerdista. E aí vem o Boulos e fala no Ciro Gomes. Então, a gente teria Ciro Gomes, Paulinho da Força, bom, PSOL, porque é de esquerda, né? Apesar de ser golpista, aí já falaram em trazer o PSB, que votou massivamente pelo impeachment da Dilma, e é um partido golpista e burguês de direita.
e até a Marina Silva. A Marina Silva, o pessoal fica meio assim, porque ela é muito, nesse momento, é muito abertamente direitista. Mas se ela colocar uma camiseta vermelha, fizer uma ciranda e tal, já vai ser aceita como esquerdista com relativa facilidade. Então, o quadro do 1º de maio fica claro. Isso daí, esse ato, ele é uma cobertura para uma articulação política com o setor, digamos assim, dos golpistas que não está diretamente no bolsonarismo, ou seja, PSDB, DEM, Rodrigo Maia e outros partidos de direita, que são, na verdade, né, os verdadeiros criadores do bolsonarismo, que são as pessoas que dão apoio ao Bolsonaro para ele estar fazendo o que ele está fazendo, apesar de toda a dificuldade. Por isso que essa política não mobiliza ninguém, ela não é destinada a mobilizar ninguém. Ela é destinada a, sobre a base do golpe de 2016, criar um novo status quo, eliminando aquelas figuras que a direita golpista não quer aceitar. Por exemplo, o próprio Lula. Por isso que os atos foram feitos sem a reivindicação de liberdade para o Lula. Não vou nem falar do fora Bolsonaro, né? Agora, a pergunta é, né, porque qual é a justificativa para não ter o Lula e não ter o fora Bolsonaro? Aliança, são todos esses aliados. Mas os aliados, o que é que eles acrescentam em termos de mobilização popular? Nada. Quando o Paulinho da Força foi falar, o público, a maior parte do público que estava lá, que era da CUT, do PT, PCO, etc., e tal, vaiou o Paulinho da Força. Quando ninguém falou, com exceção do nosso próprio orador no ato, ninguém falou fora Bolsonaro. Quando a gente falou fora Bolsonaro, a maior parte do ato falou fora Bolsonaro junto com a gente. Quer dizer, é uma farsa. Esse pessoal está lá, Ciro Gomes e a corja toda, Paulinho da Força, que é justamente para impedir que a luta se desenvolva. Mais nada, porque eles não acrescentam nada. Se em São Paulo foi essa farsa, fora de São Paulo, então, a farsa foi muito mais completa. Os atos foram ainda menores, a participação das tais centrais sindicais foi praticamente nenhuma, porque em São Paulo ainda está a direção dessas supostas centrais sindicais, mas fora de São Paulo não tem nada. É um outro sindicato ali, do interior, que é um sindicato provinciano, basicamente é um sindicato de carimbo, que não faz nada e não vai nem no ato público de 1º de maio, não acontece nada. Então, nós temos aí uma política que é uma política que visa avançar na situação política por um acordo com a direita, né, ou seja, com o DEM, com o PSDB, com o Ciro Gomes, que é de direita também, com a Marina Silva, que é de direita, com o PSB, que é de direita, com todo esse pessoal, solidariedade do Paulinho da Força, que é completamente de direita, fazer um acordo com a direita em nome da ameaça bolsonarista. Mas a ameaça bolsonarista, eles não se propõem a lutar. O Bolsonaro ataca todo mundo todo dia. Os ataques são cada vez mais violentos. Só não são mais violentos porque o Bolsonaro não tem o apoio necessário para levar adiante esses ataques em larga escala. Então, é meio que uma guerra de guerrilhas do Bolsonaro contra o povo, né? Porque senão nós teríamos uma situação no Brasil que seria uma situação igual da ditadura militar de 1964. Diante desses ataques, qual é a proposta dessa frente geral? A proposta é a seguinte: eleições de 2020 para preparar as eleições de 2022. Em 2022, nós vamos ver quem que é o melhor candidato da frente única. Agora, vocês imaginem que com essa frente única, a candidatura, qualquer que seja ela, vai acabar sendo uma candidatura ultradireitista. Como é que você vai fazer uma candidatura com Ciro Gomes, né?
com Paulinho da Força, com PSB, que tenha o mínimo resquício de candidatura esquerdista, mesmo que a candidatura seja do PT. E de um modo geral, né, até dentro do PT o pessoal fala, de repente o PT não deveria lançar candidato, deveria apoiar alguém de outro setor. Então nós vamos ficar 4 anos com o Bolsonaro destruindo tudo, né? Isso seria a hipótese melhor de todas. Porque seria assim, tudo permanecer igual ao que está agora. O Bolsonaro não consegue, por exemplo, estabelecer um regime de força total, né? Então, essa seria a melhor opção de todas. Vamos passar 4 anos nessa situação, com o Bolsonaro atacando todo mundo, sem terra, sem teto, operários, funcionários públicos, professores, mulheres, todos os movimentos populares, atacando as organizações, etc. e tal, destruindo as organizações, para em 2022, daqui a 4 anos praticamente, a gente ter a esperança de que a eleição vai ser uma eleição super limpa, né? E ganhe um candidato de direita apoiado por toda a esquerda. Quer dizer, isso aí não tem o menor cabimento. É preciso dizer claramente que essa política é um beco sem saída para todo mundo.